Nova Manhã. Entrevista do dia. A nutricionista Andréa Gigliotti é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. A Andréa está aqui toda quarta-feira falando com a gente na coluna Dica da Nutri e hoje vai finalizar a série sobre alimentos inflamatórios, esclarecendo dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá, Lilian Flores, as damas primeiro. Obrigada. Pessoal perguntando sobre as frituras, o quanto que isso faz com que a gente possa ter um corpo mais inflamado. Primeiro, bom dia para vocês. Bom dia. Prazer estar aqui mais uma vez, passando um pouquinho de informação sobre saúde. Fritura em imersão, jamais. É algo extremamente inflamatório. Não, peraí. Fritura em imersão, você está falando de nadando, pastel? Pastel, batata frita. Coxinha. Meu Deus, Isso, não? Não. É algo que devemos evitar, claro que de vez em quando, né? Então Por entra favor, aí Andréa. a lei do equilíbrio. De vez em quando está tudo bem, mas isso não pode ser um predomínio na nossa alimentação. É um dos produtos, alimentos mais inflamatórios. Essa gordura, essa fritura em imersão, tudo que está nadando no óleo é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Vai sim potencializar muito esse processo inflamatório. O que é aquele processo inflamatório crônico e silencioso que eleva risco para várias doenças cardiovasculares, diabetes, resistência à insulina, sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial. Então, quando a gente fala dessa inflamação, é essa inflamação crônica, silenciosa, normalmente de baixo grau. Não é aquela inflamação aguda, né? Uma inflamação ali no joelho, quem torce o pé, alguma coisa assim. Mas, enfim, respondendo à pergunta, frituras devemos evitar o máximo possível. Ou gorduras, todos os tipos de gordura, as ruins, claro, as saturadas, vindo especialmente de alimento de origem animal e as gorduras industrializadas, deve ser assim, pincelada. Então, colocar ali um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo, para não grudar o alimento, isso tudo bem, está super dentro de uma alimentação saudável. Mas tudo que está nadando no óleo, nem pensar. E quando as pessoas forem fazer, por exemplo, batata frita. Quando minhas filhas pedem, vez ou outra, eu prefiro comprar um óleo na minha casa, um óleo de girassol, preferencialmente, e aí nós fazemos ali a batata frita, jogamos o óleo, nada de reaproveitar aquele óleo. E isso também esporadicamente, né? Evitar, às vezes, comprar em restaurantes que eles usam muitas vezes o mesmo óleo. E isso vai ficando cada vez pior. E dá também para a gente, em vez de fritar, em alguns casos, assar no forno, né? Lá em casa a gente não frita a batata. A gente faz no forno. Isso. Eu vou te dizer, talvez não fique, no começo, quando você não está acostumado, não tenha o mesmo gosto. Sim. É como a pipoca. Se você faz pipoca no micro-ondas, Sim. sem manteiga, aquela Isso. coisa, não fica do mesmo jeito. Sim. Mas você acostuma. É caso também de Com certeza. substituir. Mas assim, Andréa, ainda bem que eu te conheci agora e não quando eu era novo e ia comer pastel na feira todo santo domingo de madrugada. Senão iria acabar comigo. Mas enfim, tá certo. Posso fazer uma pergunta agora, Sim, Lilian Flores? claro, meu querido. O nosso digníssimo Lucas Damaso, que esteve aqui inclusive no mesmo dia que a Andréa semanas atrás, ele perguntou, olha, pergunta se os alimentos inflamatórios tem alguma relação com o tipo sanguíneo da pessoa. A, B, O, se certas pessoas são mais resistentes do que outras a alimentos inflamatórios. E eu acho que ele quis te apertar com isso aqui. E aí? Não Tem? me apertou, não. Bom, essa questão da dieta do tipo sanguíneo, eu prefiro ela do que tudo é liberado para todo mundo. Então, eu gosto muito da ideia da individualidade. Porque temos, sim, uma individualidade, temos, sim, alguns alimentos, dependendo da nossa genética, das nossas predisposições a doenças, alguns alimentos vão ser melhores do que outros, né? Então, eu trabalho muito com essa individualidade e no meu consultório eu consigo fazer isso, essa avaliação desta individualidade.
Mas vamos pensar assim, bom, então nós não temos como fazer essa avaliação individual, um teste individual. A dieta do tipo sanguíneo, eu prefiro ela do que nenhum tipo de dieta, vamos colocar assim, né? Na verdade, eu não quero nem usar esse termo dieta, mas aquela questão de nada faz mal para ninguém, então tudo pode. Na verdade, claro que dentro de um equilíbrio, dentro de um alimento, né? Como eu acabei de falar, fritura não é legal para ninguém, Não tem alguém que vai se Mas beneficiar. para algumas pessoas pode fazer Pior. É pior vai ser do que para outras. mais prejudicial, dependendo da genética, dependendo do quanto essa pessoa tem de risco de desenvolver alguns problemas de saúde. Então, a dieta do tipo sanguíneo, ela divide as pessoas de acordo com o tipo sanguíneo, O, A, B, e aí ali, eles colocam que alguns alimentos são piores para um grupo sanguíneo, né? Então, por exemplo, o tipo O é um tipo teoricamente mais carnívoro, que ele vai conseguir digerir melhor as proteínas e ele vai ter um benefício na sua saúde se ele comer mais proteínas. O tipo A normalmente é um tipo que não digere muito bem proteínas. E aí ele acaba tendo um risco de ter mais inflamação se ele come mais proteínas. Mas isso não é regra, tá? Por favor, não, André, isso não é regra, não. Qual é seu sangue, Lilian Flores? O negativo. O negativo? Olha só. Raro, né? Raro. Ajuda. O pode negativo. doar mais Então a Lilian, em tese, é mais carnívora do que eu. Em tese. Por exemplo, os vegetarianos que eu atendo, eu gosto de perguntar o tipo sanguíneo muitas vezes no consultório, porque como eu faço teste alimentar, eu vou conseguindo fazer tendo a minha experiência. A maioria dos vegetarianos, eles são tipo A. Então, eu percebo isso. As pessoas que já não comem carne por algum motivo, porque faz mal, eu percebo que a carne pesa, especialmente a carne vermelha, são pessoas normalmente que são tipo A. Mas isso não é regra, tá? Isso não é regra. Então, eu tenho uma simpatia pela dieta do tipo sanguíneo, mas eu não sigo isso dentro do meu trabalho. Eu até gosto que você diga isso, porque eu vou conversar com a Lilian Flores no final do programa se a Andréa Gigliotti vai voltar. Porque ela já cortou meu café, ela cortou meu pão, cortou hoje um pastel frito, pediu para eu comer menos, né? Tô sugerindo que eu coma menos carne vermelha. Eu vou te dar uma dica. difícil, Faz uma consulta específica com ela, que ela vai te pedir todos os exames, vai fazer o teste alimentar. Aí você vai saber, aí se eu posso, se eu não posso, se eu posso bem menos. Isso aqui de vez em quando. Aí você tira sua dúvida, você come bem. E acho que isso é muito importante. Uma amiga falou comigo assim também. Lília, mas como é que faz? Meu marido come isso, eu como aquilo. E como é que você faz com o Deva? Eu falei, não, a gente foi e realmente a gente come de tudo, mas cada um ali dentro do que pode ou não pode, entendeu? Interessante. Não é nada tão complicado assim. Não é rígido, né? Não. Por favor. Não. Falando nisso... desculpa. Vai você, Jonathan. Tem uma também para fazer, Jonathan? Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Jonathan. E mandaram para mim assim, até que ponto os alimentos inflamatórios influenciam aí no emagrecimento? Muito, muito. Eu trabalho muito com esse olhar, né, em reduzir esses alimentos que inflamam. Se a pessoa está inflamada, ela está mais inchada, ela vai ter uma dificuldade de perder peso, com certeza. Ela vai ter um metabolismo mais lento, ela vai ter um corpo disfuncional. Então, quando a gente reduz essa inflamação, tudo vai fluindo, o organismo ele vai passando a ter um funcionamento muito melhor. E o meu olhar, ele é muito voltado para essa questão de melhorar o funcionamento metabólico. Se a gente potencializa via suplementos e reduzindo esses alimentos que são mais inflamatórios, a pessoa ela tem um clique no metabolismo. Então, o metabolismo passa a funcionar de uma maneira muito mais eficiente e vai resultar em um emagrecimento mais... Eu não vou nem falar rápido, porque isso é muito individual, mas um emagrecimento que às vezes a pessoa estava com muita dificuldade de perder peso, estava com bloqueio, faz e não perde peso. Eu escuto muito isso no consultório. André, eu não consigo perder peso. E ela perde peso depois, quando ela volta em 30 dias. Ela perde normal, como todo mundo. Então, sim, tem bastante Perde normal influência. como todo mundo. Até parece que todo mundo perde peso. Perde dentro do que é normal. Alguns perdem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas não existe não perder peso. Para mim, isso não existe. Não consigo perder peso. Tem coisa errada nesse metabolismo. Tem hormônios alterados, tem falta de nutrientes, tem alimentos inflamatórios na dieta.
Perfeito, Lilian. A Janaína está preocupada com arroz e feijão, que não pode faltar na mesa do brasileiro, principalmente agora, né? Ela pergunta se arroz ou feijão inflamam e se inflamar, né? Se alguém tem problema com arroz e feijão, se pode pegar ou diminuir ou aumentar a quantidade. É uma resposta bem individual. Eu não posso falar que arroz e feijão inflama de jeito nenhum, porque isso é individual. Agora, o que vale a pena seria a pessoa fazer um teste e retirar por 15, 20 dias o arroz e feijão e avaliar como ela se sente depois. Se melhora a fermentação. O feijão é um grão que costuma fermentar bastante, uma leguminosa que fermenta. Porque tem muitas fibras, então é até relativamente natural um alimento que tem mais fibras fermentar. Mas não é natural ficar pesado, ficar com aquela distensão, ficar se sentindo desconfortável. Algumas pessoas têm, sim, problemas de inflamar com arroz e feijão. Mas eu nunca retiro, por exemplo, o carboidrato e a leguminosa. Então, essa dúvida, ela consegue retirar fazendo um teste. Tira 15 dias, coloca no lugar do arroz uma porção de batata, uma porção de mandioca, uma porção de mandioquinha. No lugar do feijão, coloca uma ervilha, uma lentilha, um grão de bico e observa como que ela vai se sentir. Muitas vezes a pessoa reduz cólicas abdominais, reduz bastante fermentação, gases, melhora a digestão. Entre arroz e feijão, normalmente o feijão dá um pouquinho mais de problema. De todas as leguminosas, o feijão e a soja são os que eu vejo mais problema no consultório. Ervilha, lentilha, grão de bico, vagem, quase não aparece. Lilian, posso fazer uma última pergunta, então? Deve. Vamos lá. Você falou algo que me chamou a atenção. Você falou dos suplementos. Suplemento nenhum inflama? Inflamar depende. Se a pessoa não estiver precisando... Quando a gente está falando em suplemento, é cápsula, é pó, é sempre isso. Isso, Aí eu vou sempre fazer uma avaliação do que a pessoa precisa. Certo. Por exemplo, se ela tem um excesso de zinco e eu suplementar zinco, aquilo vai ser tóxico para ela. Porque ela não precisa. E isso pode gerar, não é nem um processo inflamatório, mas algum sintoma relacionado com o excesso desse mineral. Por isso que não é aleatório uma suplementação. Ela vai sempre acontecer mediante exames de sangue. Sim, não vá à farmácia e saia comprando o suplemento e se entupindo de vitamina, né? Por exemplo, os minerais, eles são tóxicos em excesso. O ferro, o zinco, o cobre, vários, né? Na verdade, os minerais todos, em excesso, eles são tóxicos. Eles não devem ser consumidos aleatoriamente. Então, mas o que eu vejo hoje é uma deficiência, claro que não de todos os nutrientes, mas existe muita deficiência, porque o solo está mais empobrecido, o alimento com agrotóxico também, ele vem mais empobrecido, ele não tem tantos nutrientes e fitoquímicos quanto os alimentos que não têm agrotóxico, por isso o consumo dos orgânicos é sempre mais interessante, porque é um alimento mais rico. Mas a suplementação, ela deve ser uma suplementação individual. O que a pessoa precisa? Não temos as mesmas necessidades. Perfeito. Andréia, eu acho que você se redimiu. Apesar de ter cortado tanta coisa da minha dieta, na verdade, brincadeiras à parte, é isso, né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente está falando de saúde. Sim. E aí tem que procurar especialista, tem que fazer exame, né? E personalizar tudo. Isso. Porque não existe regra, não existe kit, é a sua saúde que é diferente da pessoa que está do seu lado, que é diferente de todas as outras. Exato. Muito obrigado pelas orientações. Na semana que vem a gente te espera aqui. Combinado. Obrigada, bom trabalho e um bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia.